Olá, pessoal. Eu sou Fernando de Jesus, gestor, professor e personal da Academia Sport Swift, aqui em Campinas. A gente iniciou essa campanha, que começou ontem, né? O mês de agosto, de outubro rosa, né? Então a gente entrou com essa campanha, junto com a Patrícia, que é nossa aluna lá. E a gente teve a sorte de poder contar, né? A gente convidou duas profissionais da área e elas aceitaram na hora. Gratidão, a doutora Cristine Allen, não falei, né? Falei, a de Cristine Allen, doutora Fernanda Proa. Gratidão, viu? É, Patrícia, me conta um pouco mais como foi o seu diagnóstico, quando você descobriu, recebeu essa informação, esse comunicado, né? O que acontece com os exames, enfim, o diagnóstico todo. É, em fevereiro do ano passado, né, eu fui fazer todos os exames que eu faço de rotina e estava tudo ok. Em outubro, eu estava em escola, né, eu estava como vice-diretora numa unidade e para aproveitando o Outubro Rosa, falando com as meninas, referente a esse mês que é tão importante para a mulher, para que elas pudessem se tocar, se olharem, e de repente eu fiz o toque e eu senti do meu lado esquerdo uma saliência, né? E aí eu liguei para a médica, conversei com a médica e ela já de imediato pediu para que a gente pudesse fazer uns exames, mesmo que tivesse feito durante aquele ano, se ela tivesse passado 8 meses. E essa rapidez me ajudou muito. A partir do momento que fez os exames, e aí eu tive diagnóstico depois em novembro, e logo em dezembro começou o tratamento com a quimioterapia. Bacana. Então, o diagnóstico é tudo. Sim, um diagnóstico rápido, a questão de se tocarem, né, de observar não só, né, referente ao mês de outubro, mas sempre mulher, a gente oscila sempre, né, de alguma coisa ou outra, e nesse momento foi super importante para mim, né, e as meninas também começaram a se observarem, né, e até mesmo teve uma outra professora que teve esse mesmo problema e ela também continuou fazendo tratamento. Doutora Fernanda, me fala um pouco mais da sua área de atuação e como que chega esses pacientes para você lá, por favor? Então, eu sou mastologista, né? Então, as pacientes chegam para mim geralmente encaminhadas pelo ginecologista ou por um achado no exame de rotina. Algumas pacientes já chegam por meios próprios, assim, porque achou alguma coisa no autoexame e já sabe do mastologista e procura. Geralmente elas vêm por um achado, então ou uma mamografia que está alterada, ou realizou um ultrassom e deu alguma alteração, ou fez o autoexame, né? A gente sabe que a mamografia é o meio da gente detectar mais precocemente, né? A mamografia é capaz de detectar lesões que a gente ainda não consegue sentir pondo a mão na mama, né? Lesões muito, muito, muito pequenas. Mas algumas vezes acontece, como foi o caso da Patrícia, né? Que é esse tumor que aparece entre um exame e outro, um ano e outro, né? E aí, às vezes, a paciente vem porque achou realmente essa lesão. E esse exame de mamografia é feito uma vez por ano, cada 6 meses? A Como que é feito recomendação isso? do exame de mamografia para mulheres acima de 40 anos, uma vez por ano. A partir dos 40 anos, todos os anos, uma vez por ano. Os demais exames, ultrassom ou ressonância, eles são exames que são complementares. Então, o exame mais importante é a mamografia. A gente sabe que a mamografia é o único exame que tem a capacidade de reduzir a mortalidade de câncer de mama em até 30%. Nossa, porque ele muito. detecta lesões muito precoces. Então, as lesões mais pequenininhas, que são as microcalcificações, que é o comecinho ali do câncer, a mamografia é capaz de ver. Então, um dos Então, segredos é ser precoce no é ser diagnóstico. precoce no diagnóstico. Doutora Fernanda, me conta um pouco mais da sua área de atuação, também para ajudar essas mulheres. Então, obrigada pelo convite. Eu acho importantíssimo a gente sempre aproveitar esse mês para dar a nossa contribuição do outro lado, né, do ponto de vista técnico. Eu sou médico oncologista, então normalmente eu recebo a paciente quando ela já tem o diagnóstico feito e na grande maioria dos casos é feito pelo colega mastologista, então é sempre um trabalho em equipe, né? Assim como o tratamento, ele envolve sempre diversos profissionais
E a minha função, junto com o mastologista, é justamente fazer esse planejamento de tratamento, né? Porque isso pode variar de paciente para paciente. Assim como, por exemplo, o subtipo histológico, as características moleculares, elas podem diferir de uma doença para outra, né? E tudo isso é levado em conta na hora da gente fazer esse planejamento terapêutico. Então, o que eu costumo falar para as pacientes é que não adianta elas me darem só o nome, o primeiro nome da doença. Tem diversos sobrenomes hoje em dia, né? E o nosso tratamento, ele justamente também olha para isso. Então, junto com o mastologista, a gente vai definir essa estratégia. Se inicialmente a gente vai partir para uma cirurgia primária, ou se essa doença é de um risco maior ao ponto da gente precisar fazer um pouco de tratamento antes para oportunizar uma cirurgia melhor, melhores desfechos oncológicos, né? Então, nunca é uma decisão simples, né? Uma decisão que envolve diversos profissionais e também, obviamente, o próprio paciente, né? Porque ele, na verdade, a paciente que também, na verdade, ela é a protagonista dessa história, né? Então, o planejamento terapêutico também tem que fazer sentido para o paciente. E eu, como leigo no assunto, eu achava que era só por idade. Tem uma mulher mais nova, uma mulher mais velha, tem tratamento diferente. Então, mesmo uma mulher mais jovem, mas são tratamentos... Sim. Porque tem diversos tipos de câncer, é isso? Tem diversos tipos de cânceres de mama. A doença da mama é extremamente heterogênea. O que eu costumo também falar para as pacientes é que se tivessem duas Patrícias com um tumor do mesmo tamanho e a gente começasse a tratar do mesmo jeito, isso não significa que eles evoluiriam da mesma forma ao longo do tratamento. Porque são inúmeros os fatores, né, que podem interferir no desfecho final. Então, por exemplo, a gente precisa avaliar, além do subtipo histológico, as características moleculares, se eles, por exemplo, expressam receptores hormonais ou não, se eles têm uma alteração de uma oncoproteína de membrana celular chamada de HER2, qual que é a taxa de proliferação celular dessa doença, né? Qual que é o tamanho da doença, se essa mulher está numa fase de pré ou pós-menopausa, tudo isso impacta no risco de recidiva dessa doença, né? Se essa doença tem acometimento linfonodal, das ínguas da axila ou não, se porventura essa doença já deu raiz em algum outro local do corpo à distância, né? Longe ali da onde a doença nasceu. Tudo isso interfere, né? Quão próximo a lesão está do mamilo ou não, isso vai interferir no planejamento cirúrgico. Qual é a extensão do acometimento da axila, né? Como que a gente vai pesquisar essa axila no ato cirúrgico. Nossa, é muito então, específico. é muito complexo. Uau. É muito complexo. E nesse processo todo, Patrícia, e como foi na decisão do tratamento? O que fazer? Qual vai ser o tratamento? Isso é passado para você, conversar da equipe e você junto? Como que é isso? Sim. Primeiro começa todos os exames, né? Você já faz o seu autoanálise, né? Que você imagina algo, né? E fazendo todos os exames, você vai com a mastologista e aí ela fala, direciona depois para o oncologista. Só que até chegar ao subtipo, como a doutora Fernanda disse, no meu caso eu fiz uma imunohistoquímica. O que seria uma imunohistoquímica? É uma biópsia, né, hoje, né? Me corrigem se eu estiver errado, doutora. Você faz a biópsia, Isso. né? E aí você descobre que é um tumor, que é um câncer. E aí, nesse mesmo material que você fez a biópsia, você faz o estudo da imunistoquímica, que é o que a Fernanda falou, que é o sobrenome ali do tumor, que vai dar as outras características para guiar a gente para o tratamento. É isso aí. E no meu foi diagnosticado um triplo negativo, que pelo que eu entendi, né, que me explicaram super bem as doutoras, ele pode acontecer com mulheres mais novas, e no meu caso com 44 anos, 45 anos, né? E eu não estava nem na menopausa e também não estava há menos de 20 anos, né? 20 e poucos anos. E com isso, o que acontece? Primeiro veio toda a questão da quimioterapia. Depois da quimioterapia, no meu caso, eu fiz a quimio, tanto a branca e a vermelha, que as doutoras podem explicar direitinho. E junto delas, eu fiz também as imunoterapias. E a partir disso, fui para a cirurgia com a doutora Cristine. E aí, com a doutora Cristine, ela fez, já no meu caso, ela fez a cirurgia e fez a reconstrução da mama, né? Então, assim, eu tenho uma cicatriz muito pequena, nada
não teve problema nenhum. A partir disso, a doutora Cris já pede, eu já fui junto, né, a doutora Fernanda também, já vou para radioterapia. Aí eu fiz as sessões de radioterapia e após as radioterapias a gente volta de novo com as médicas e elas sempre acompanhando. E aí, no meu caso, olha, eu atingi foi, como diz mesmo, doutora Uma Cris? resposta patológica completa. Então, Isso. quando a gente foi operar, ela fez todo o tratamento da químio antes. Quando a gente operou, ela não tinha mais doença. Já tinha assumido tudo. Então, isso também não conhecia. Então, a gente não fala que é cura. Ela teve uma resposta É. A gente começa a terapêutica. falar em cura depois de uns primeiros 5 anos aí, né, Fê? Acho que a gente também pode extrapolar essa palavra para outros significados, né? A gente se cura quando a gente consegue dar os primeiros passos depois do diagnóstico. A gente se cura quando a gente consegue completar o tratamento. A gente se cura depois que a gente sai de uma cirurgia que tem os seus riscos, né? Então, o que eu costumo falar para os pacientes é que a gente tem que pensar na cura de uma outra forma, né? São degraus, então, né? Sim, Cada degrau até tem uma porque cura. a ciência hoje, obviamente, evoluiu muito, né? No sentido de conseguir, para vocês terem uma noção, uma taxa de cura, digamos assim, após um diagnóstico precoce de câncer de mama que gira entre 90% e 95%. Então, uma paciente que tem um diagnóstico muito precoce da doença, ela tem mais ou menos essa chance de cura, digamos assim. Óbvio que isso são números, isso é matemática, isso é estatística. Isso não significa que vai ser essa a sua realidade, porque a gente vai ter que caminhar juntas para ver como que as coisas vão acontecendo e se a gente realmente vai chegar lá no melhor cenário possível, né? Então, a doença, ela vem, obviamente, com esse fardo do diagnóstico de algo muito difícil, né? Sempre vem carregado de muitas coisas difíceis, muitos medos, né? Porque é uma doença muito estigmatizada, né? Uma doença que carrega muitas vezes histórias de sofrimento, né? E já está no imaginário popular, né? A gente assiste na novela um tratamento de câncer que normalmente é muito trágico, né? Então, em resumo, né, eu acho que a gente tem que pensar na cura como aquela superação de cada dia, né? Porque é uma esperança por dia mesmo, né? Então, é um dia de cada vez e a gente vai ter que passar pelo que tem que passar, né? Sim. Doutora Fernanda, doutora Cris, a doutora Fernanda falou muito bem da estigmação da doença, né? É um tabu ainda. Isso atrapalha no tratamento? Como que é isso para vocês, profissionais, trabalhar com isso, mais da doença, a cabeça, enfim? Atrapalha porque a gente tem que tirar muita informação que às vezes as pacientes já trazem e que não são corretas, né? Essa coisa de conhecer alguém que já teve o câncer. Então, às vezes fala, não, mas o meu tratamento foi assim, mas... Entendeu? Ou sempre alguém tem aquela história trágica de um tratamento que não deu certo, de um tumor muito agressivo, que não foi bem. E que não é hoje em dia mais a nossa realidade, assim, né? A gente cura muito mais hoje em dia, as pacientes saem muito melhor do tratamento hoje em dia do que saíam há 10 anos atrás, 15 anos atrás, né? As cirurgias são muito menores, né? As taxas de mastectomia, né, que é a retirada total da mama, são muito menores. A gente faz muito mais cirurgia conservadora, que a paciente preserva a mama, faz reconstrução, coloca prótese. Então, eu acho que a primeira consulta ou as primeiras consultas da paciente com a gente é meio que tirar esse medo. Porque o primeiro medo que vem é eu vou morrer. Sim. Né? Sim. Quando você recebe o diagnóstico de câncer, eu vou morrer. Sim. Né? E a gente sabe que não morre mais como morria antes, né? Eu falo, você vai um dia, não disso. Todos vamos. Né? Todos nós Todos vamos, mas não vai morrer disso. E uma carga genética, tipo, minha mãe teve, eu tenho a possibilidade de ter também, isso é levado em consideração? É levado em consideração, mas não como as pessoas imaginam, assim, né? A gente sabe que a gente tem tumores que são de origem familiar, genética, mas eles são a minoria, né?
A gente tem, assim, até 5 a 10% dos tumores de mama são de origem genética. Então, que passam de mãe para filha, né? A grande maioria, então, os outros 90% são cânceres esporádicos que acontecem. Sim. A né? maioria das mulheres são mulheres de baixo risco. Isso Exato. significa o quê? Que se essa mulher viver até os 90 anos de idade, ela tem cerca de 15% de chance de desenvolver um câncer de mama ao longo da vida. Então, é mais provável que você não tenha um câncer de mama, né? Mas, realmente, é o câncer mais frequente na mulher. É o câncer que tem maior incidência na mulher. Para esse ano, segundo os dados aí do INCA, a gente estava esperando 77 mil casos novos de câncer de mama. Uau. Então, quando você fala é uma doença estigmatizada, ela ainda é uma doença estigmatizada, mas veja o problema de saúde pública que gera essa estigmatização da doença ao ponto da mulher ter medo de fazer um exame numa doença que é extremamente prevalente, né? E uma doença que tem uma chance altíssima de cura, né? Então, a gente precisa falar sobre esse problema, a gente precisa falar sobre o câncer de mama, né? Porque a gente precisa fazer diagnóstico o mais cedo possível. Para a gente colocar todas as mulheres... Falando aí, quanto mais precoce o negócio, melhor o tratamento, mais rápido passa pelo processo. Para vocês facilitam bastante também? Facilita tudo. Facilita para a própria paciente, facilita a cirurgia. São cirurgias menores, né, com menos risco para a paciente, com menos chance dela perder a mama. Menos tratamento, exato, tudo. Pessoal, vocês estão ouvindo, né? Precoce, quanto mais rápido começar o tratamento, então, para que isso aconteça, tem que fazer os exames. Tem que fazer. Não só no mês de outubro, o ano todo. Exatamente. Então, a gente está no mês de outubro para a gente lembrar, né, da importância dos exames, mas é o ano todo, né? As clínicas estão abertas o ano todo, não é só outubro, não, né? Estão abertas o ano todo. Estão abertas o ano todo. Tá. Patrícia, não vamos falar cura, né? Porque já foi falado. Então, você teve uma resposta terapêutica muito boa. Né? Como você se sentiu? A Fernanda já nos ajudaram bastante. Assim, é uma pergunta que eu tenho a curiosidade de fazer. Já vi vários vídeos falando sobre isso. A questão do cabelo, como que é? Na hora do tratamento, o cabelo, a mulher, a vaidade. Me conta. É um processo, né? Esse eu acho que é o que mexe muito, né? Você leva, como as doutoras disseram, o choque primeiro, eu vou morrer. Aí, de repente, você encontra com profissionais que te ajudam. Aí vem um processo de você se olhar mais uma vez. Eu tenho uma mania muito grande, a doutora Cris sabe disso, de me observar. E aí, observar o cabelo cair, os cílios caírem, né? A sobrancelha, todo esse processo. Então, você está tomando banho e não é um pouquinho, é um chumaço grande. Isso aconteceu na 4ª quimioterapia, eu estava na quimioterapia branca, então ele caía muito, 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 muito. E chegou um momento que eu falei, eu uso lenço, eu fico careca, como que eu faço, né? E, claro, tendo o apoio da família é muito importante. No meu caso, eu tive um apoio 100.000% do meu esposo. Sempre ali em tudo. E quando começou a cair, eu já tinha feito tratamento anteriormente tido alopécia, então ela me convidou para ir fazer raspar, né? O cabelo, todo um processo, ainda consegui doar. E aí eu falei, vou usar o lenço? Não. Aí eu falei, não, essa não sou eu não vou usar lenço, eu não vou pôr peruca, eu não vou fazer nada. Eu vou assim. Claro que você sente uma vergonha no primeiro momento, que você vai no mesmo restaurante, as pessoas já te conhecem. E teve um dia, né? E aí eu lembro que toda vez que eu tinha isso, o Evaldo chegava, meu esposo, e dava um beijo na minha carequinha. Aí eu me sentia mais, nossa, né? E pegava na mão. E aí você vai tomando corpo, proporção daquilo. E você aceita. É claro que você chora, né? Você chora, você se desespera, mas vai nascer, né? E a minha preocupação não era nascer o cabelo, a minha preocupação era realmente atingir o tratamento, chegar ao tratamento, conforme a doutora Fernanda disse. Porque se você tem medo de não chegar no tratamento, as reações que ele dá, todo esse processo. E o cabelo, ele foi, sim, praticamente secundário. Mas claro que mexe com a autoestima da mulher.
Porque você mexe com uma autoestima que é o seio, né? E eu lembro muito da doutora Cris disse, Patrícia, nós vamos reconstruir. Eu falei, não, eu quero tirar, não quero que ele fique aqui. Para mim, ele sempre foi uma visita que veio, porque ele nunca me teve, o câncer dele nunca me teve. Eu nunca me doei a ele. Ele sempre passou, veio me trazer coisas que eu não sabia e que eu aprendi com ele, me levou coisas que eu também não sabia, mas reviveu, misturou, fez tudo de ponta cabeça. Mas é uma pessoa antes e uma pessoa depois. Então, o cabelo, a roupagem, você não ter controle, mas você ter alguém, né? Alguém, eu digo, meu esposo que teve ali, te ajuda muito. Então, você vê que aquilo é pequeno. E aí você vai tendo força e a fé, né, que ela vai te trazendo. E quando você encontra profissionais que te abraçam e falam, vai passar. Você tem uma neura de alguma coisinha, calma, fica tranquila. Então, não existe a paciente e a médica agora. Existe amigas, porque você adquire isso. Então, o cabelo foi, as coisas foram, a resposta foi completa, a reconstrução do seio houve, né? Então, isso foi importante, né? E é vida que segue devagar, como a doutora Fernanda disse, degrau por degrau. Legal. E a carequinha foi. Você me viu várias vezes na academia Sim, careca. Sim. E soa. É uma coisa que o câncer de mama, ele é muito cruel, assim, né? De todas as formas, mas ele mexe em dois aspectos da autoestima da mulher que são muito importantes, né? O cabelo, não tem como, e a mama propriamente dita, você vai mexer, não tem como, né? Assim, infelizmente a gente tem que operar, né? Ou felizmente a gente tem armas para operar. E o cabelo é assim, e é uma coisa que eu me policio muito para não falar assim, vai crescer. Não é nada. Eu não, sabe assim, no começo eu, né, até falava. Espera um pouquinho. Mas depois de um tempo a gente aprende, porque não é só o cabelo, é o meu cabelo, né? Sim. A minha autoestima. Representa muita coisa, A feminilidade, né? é tudo, Sim. né? Então, a gente tem que saber também como falar, porque é triste perder o cabelo, né? A gente não quer cortar a ponta, porque não quer o cabelo mais curto, né? E aí, de repente, de um dia para o outro, essa mulher vai se ver careca, não tem o que fazer, né? E acho que também tem alguns momentos ali, né, desde o diagnóstico. O primeiro é a hora em que essa paciente é realmente comunicada de que ela tem uma doença que, de alguma forma, arrisca ali a vida dela, né? Depois tem a cirurgia, que já é traumatizante por ser na mama, né? Ter todas essas questões. E tem esse momento que a mulher se vê sem o cabelo, né? É como se a gente tem muita dificuldade de ficar confortável com riscos, né? Com a possibilidade da morte passar ali na nossa janela, né? Então, a gente tem que olhar para ela. Quando a mulher se vê careca, de certa forma, ela está lidando com a possibilidade de morte em algum momento da vida. E isso mexe muito com muitas coisas, né? Então, são muitas perdas simbólicas que essa mulher passa, né? A perda física da mama, né? Mesmo que seja uma cirurgia conservadora, mas existem muitas perdas simbólicas, perdas como, por exemplo, do que a gente chama de um mundo presumido antes desse diagnóstico, né? Então, antes do diagnóstico, essa mulher tinha um planejamento de vida que ia acontecer. Ela ia para tal lugar, ela ia fazer tal viagem, ela ia concluir tal sonho, né? E isso tem que ficar em stand-by, né? E muitas mulheres também perdem papéis, né? Perdem funções de vida, né? Seja porque para essa paciente o tratamento foi muito difícil, então ela já não consegue estar ali presente diante de uma função de mãe, né? Ela já não consegue estar ali presente diariamente na sua profissão, né? Então, são muitas perdas que essa paciente tem que digerir ou pelo menos tentar ao longo de todo esse tempo do tratamento, né? Por isso que mesmo depois que o tratamento acaba, né, a gente vê muitas mulheres ainda com muitos sofrimentos que muitas vezes são manifestados como sofrimentos físicos, seja um cansaço crônico,
É uma dor de cabeça, uma falta de motivação, que não falam necessariamente sobre questões físicas que ainda acontecem pós-tratamento, mas sobre outros sofrimentos que agora, né, depois que tirou a armadura do término do tratamento, ela está tendo que lidar, porque eles estão vindo à tona, né? Sim. Então, é muita coisa mesmo. E eu percebo que nesse tratamento todo, vou falar que eu vou defender a minha área, mas eu sou personal, né, professor de educação física, mas eu percebi que a Patrícia continuou os treinos, manteve, até queria agradecer ao professor dela, o Vitor, que treina lá com a gente, e realmente, a atividade física para esse tratamento é fundamental, É fundamental. porque eu percebo que as pessoas que já fazem, já têm uma saúde diferente, ou a pessoa começa a fazer um tratamento, ou então não é indicado começar um tratamento, ou sim. Por exemplo, a Patrícia já treinava antes e ela deu continuidade. Uma pessoa que nunca fez. É indicado começar iniciar. a fazer, exatamente. Então, pessoal, Assim, viu? a atividade física é essencial. Sim, é o que eu costumo falar para as pacientes, que vamos supor, tem paciente que precisa fazer bloqueio hormonal pós-cirurgia, né? Então, eu falo, seu tratamento hoje é o tamoxifeno e seu outro tratamento é a atividade física. Você tem que levar a atividade física como tratamento. Remédio, exatamente. Né? E essa é uma recomendação, inclusive, do Colégio de Medicina do Esporte americano, né? Então, eles fizeram estudos que já comprovaram o benefício no cenário pós-cirurgia, durante o tratamento. É bom não só para manter a musculatura da paciente, que tem uma chance enorme de perder musculatura ao longo do tratamento, né? Então, o paciente oncológico em tratamento, ele gasta energia mesmo ao repouso. Então, mesmo ao repouso, ele tem um alto gasto energético, né? Uau. Então, pacientes que fazem atividade física toleram melhor o tratamento, têm melhora da ansiedade, depressão, né? E parece que podem até ter menor risco de recorrência da doença. Uau. Tem ainda alguns estudos ainda caminhando nesse sentido, de que a atividade física realmente diminui risco de recorrência e impacta na mortalidade por câncer geral e na mortalidade por câncer de mama, né? Então, é tratamento mesmo. Faz parte do tratamento. E não é levinho, não. Não é exercício levinho, não. Não Não é aquele passeio na lagoa. Aquele passeio. É pra treinar de verdade. É pra treinar de exercício moderado a intenso, né? A maioria dos exercício moderado a intenso. 30 minutos que seja diário, pelo menos 5 vezes por semana, sendo que 2 vezes na semana tem que ser exercício de força, exercício resistido, e 3 vezes por semana exercício aeróbico moderado a intenso. Tem que fazer um cardio. Você fez tudo isso? Fiz. Nossa, o João Vitor, né, ele foi muito... Claro, tinha vezes que a gente fica um pouquinho cansada, tal, mas quando era a parte da tarde, a quimioterapia, eu fazia sem ele, aí eu fazia o cardio. Aí quando era com ele, aí eu descansava no outro dia, o João tava lá, vamos. E assim, intenso mesmo. Pode ser menos peso, pode ser isso. Só que antes de fazer a cirurgia, a gente reduziu um pouco na parte de cima, né, doutora? Porque eu iria fazer a cirurgia, mas mesmo assim se movimentando a parte. E depois da cirurgia, a doutora Cristine até falou, só pode pegar os pesos depois de 60 dias. E eu, como sou um pouquinho assim, medrosa, né, a doutora Cristine sabe bem. Colocou 70 Aí eu dias. coloquei Ela pôs 70. 70 dias. Aí eu coloquei 70 dias e tudo. Medo. Aí voltou e continuou. Mas assim, corre, vai, respira. Água e respira. Isso é uma coisa que mudou também, assim, antigamente a paciente operava e ficava com tipóia. Sim, foi a minha pergunta. Então, as pacientes ainda têm isso, não, mas você vai mexer, você vai pentear seu cabelo, você vai tomar seu banho, né? Você pode movimentar, você tem que movimentar o braço, né? Não fica até torta. Fica torta, você acaba tendo dor, porque ela fica tão com o braço assim, que aí começa a ter dor nas costas, porque era uma coisa que antigamente a gente fazia, né? A gente tinha essa recomendação, não mexe, tinha paciente, até hoje tem paciente que chega e eu falei, mas quem que mandou pôr a tipóia? Tira, né? Você tem que movimentar. Tem que ter movimentação, tem que ter restrição, lógico, mas exato, tem que ter movimentação. óbvio, né? Você vai voltando aos senso, poucos, né? Mas assim, você tem que movimentar o mesmo membro do lado da mama operada.
Então, a gente sabe que isso, hoje em dia, é uma recomendação, assim, mais do que um ponto pacífico. Tem que Fazer. movimentar. Faz parte do tratamento. Não é Faz só ir lá na parte do farmácia comprar um tratamento. remédio, não. Não, Tem que fazer. não. E foi a minha pergunta, né? Eu vou usar uma tipóia? É. Ela, não. Mas todo mundo pergunta, né? Todas perguntam. Doutoras, quais são as principais prevenções que eu tenho que fazer para prevenir? Tem como prevenir? O que fazer? Quer falar? Quer? A gente sabe que, assim, não tem nada, infelizmente, né? Não tem nada que a gente faça que seja 100%, que 100% previna o câncer de mama, né? Tá. A gente sabe que algumas coisas ajudam, então, manter um peso adequado, né? A gente cada vez mais tem estudos da obesidade como fator de risco importante para o câncer de mama, né? Então, e hoje a obesidade é uma coisa muito prevalente, né? Preocupa muito. Muito, então, é uma das coisas que mais impacta, né? Alimentação, uso de cigarro, né? Ele não é tão, assim, relacionado ao câncer de mama, mas a gente sabe que tem esse risco também. Aquele né? cigarro que o pessoal fuma também faz parte? Tudo, Aquelas coisas, tudo da soltou moda fumaça, aí, né? Ele soltou também fumaça, aumenta o risco também de aumenta o risco. diversos Sim, cânceres. sim. Porque eu vejo a galera fumando aquele negócio, falando, não, mas esse aqui negócio de cigarro, pode fumar. Eu falei, será? Esse negócio solta fumaça, deve ser a mesma coisa, então. Solta, tem nicotina, tem tudo igual. Né? Tá no mesmo pacote tá ali. no mesmo Tá no pacote. Tá. A gente sabe, sedentarismo, né? Então, que é Sedentarismo. outro mal que a gente tem aí, né? As pessoas fazem cada vez menos atividade física, se alimentam cada vez pior, né? Então, os ultraprocessados, é muito mais fácil você pegar uma coisa pronta e fazer, né? Então, O sal, açúcar. Sal, açúcar, tudo com moderação, assim, né? E eu acho que não é que a mamografia previna, mas ela faz essa detecção precoce Da que a gente prevenção. tem, que a gente tanto fala. Já que a Precoce. gente não tem nenhum método que, puxa, eu vou fazer isso e eu não vou ter câncer. Infelizmente, a gente não tem isso. Mas a gente tem essas formas de levar uma vida mais saudável e esse método que é para a gente detectar precocemente, né? São fatores de risco modificáveis, né? Exato. As posições ao longo da vida que a gente pode evitar, né? E com isso diminuir o nosso risco. Os cânceres de mama que têm uma relação hormonal, né? Tem algumas características nas mulheres em que a gente observa esse tipo de câncer com mais frequência, que é um subtipo de mulher mais comum hoje em dia, né? Que é aquela mulher que nunca teve nenhuma gestação, né? Ou teve a primeira gestação muito tardiamente. Essa mulher ela tem um risco maior de câncer de mama. A mulher que nunca amamentou também tem um risco maior de câncer de mama. A mulher que fez algum tipo de reposição hormonal por um longo período de tempo também tem aumento. Isso para saúde ou estético? Saúde ou estético. Que hoje Estético tá a gente ainda nem sabe. Porque a preocupação grande nossa na academia é a estética. Porque o pessoal vem usando assim uns hormônios assim, sem controle nenhum, sem exame, Exatamente. sem No nada. consultório também é nossa preocupação. Tanto masculino como feminino. Era muito do mundo masculino, agora está vindo muito forte pro feminino. Então é preocupante também. É preocupante. A gente vai ver o resultado disso daqui a uns 5, A gente não 10 tem nem anos. estudo ainda de segurança, né? Eu acho que o que a Fer está falando é da terapia de reposição hormonal, que é o que a gente mais mulher tem faz aí, na que é pós-menopausa. aprovado, e ela aumenta risco, né? A gente já mas sabe, aumenta a gente risco. tem estudo, ela é muito boa, né? A paciente tem uma melhora importante da qualidade de vida na menopausa, mas a gente sabe que tem um risco. Porém, a gente tem uma forma de controlar isso, né? Vendo outros fatores de risco que a paciente tem, escolhendo a forma mais adequada de fazer essa reposição. Agora, em relação a hormônio estético, a gente não tem nem estudo de segurança disso a longo prazo, para nada, né? Nem para câncer, nem para alteração hepática, né? Metabólica, então aumento de colesterol, né? Então, e tá uma febre realmente, assim, né? Você vê na academia, a gente vê no consultório, os pacientes já chegam tomando, né? Usando, porque o hormônio dá um bem-estar mesmo, né? Ele melhora
o seu vigor físico, ele ajuda você a perder gordura, ganhar massa magra, mas a gente não tem como dar uma segurança para paciente, a gente não tem isso, né? Isso eu acho que mais para frente a gente vai acabar colhendo os frutos aí desse uso indiscriminado de hormônio. E é preocupante porque vira um vício, né? Cada vez você quer mais e mais e mais, já passou do limite há muito tempo. A pessoa já não consegue mais se enxergar do jeito que ela era antes, né? Ela perde o referencial, eu acho. Isso é preocupante. Era só os meninos, agora as meninas estão... Tem. E não é só o câncer, né? Assim, o uso do hormônio para fins estéticos e tudo mais, além dessas alterações, tem coisas, assim, que a gente percebe. Alteração da voz da mulher, né? Aumento de clitóris. Isso não volta nunca mais. Irreversível? É irreversível. Então, assim... Meninas, estão vindo aí? né? Então, você que está na academia, você sabe, né? A mulher é uma das primeiras coisas que modifica. Sim. Né? A voz. É a voz. E é o que você falou, assim, como o hormônio traz essa questão do bem-estar e você começa a ver os seus resultados muito mais rápidos, né? Porque ele ajuda a perder gordura, aumenta a facilidade de você conquistar massa magra, né? Ganhar músculo. Você começa a ver a sua imagem mais bonita ali e não tem tanta noção dos malefícios que isso pode trazer para você, né? Então, é uma febre, assim, a gente vê cada vez mais no consultório. Eu tenho uma paciente, que descobriu um câncer de mama, ela tem 40 e poucos anos, e ela tem o chip... Da beleza. Ela tem o chip da beleza. Ela tem 2. Ela tem um chip de gestrinona e um de testosterona, que são implantes absorvíveis. Não dá para tirar. Eu já tive E ela descobriu um câncer de mama. Foi o chip que causou? Provavelmente não, tá? Mas assim, e agora? Agora você precisa tratar e você tem 2 implantes. Liberando hormônio Exatamente. ainda. Exatamente. Na contramão. Na contramão do tratamento. Só é preocupante. Né? Patrícia, o que você aprendeu com o câncer? Falou que perdeu coisas, ganhou coisas, aprendeu conhecimento, enfim, no geral, o que ele trouxe para você? Ele mexeu totalmente com a minha vida, né? Trouxe bastante pessoas, assim, eu falo pessoas porque é muito diferente de quando você vai a um consultório e a médica para o que ela está fazendo e olha nos seus olhos, né? E quando ela faz isso, ela te vê como uma pessoa, como ser único e ímpar ali. Então, tudo que está na volta, ela para. Então, ali você pega a confiança, deixa de ser apenas paciente e médico e torna-se amigo. E aí você começa o quê? A olhar as pessoas de forma diferente. Porque é muito fácil, na sua correria, você ir ao médico, passar, tal. E quando você é diagnosticado e passa por esse processo, e você encontra pessoas que são humanas, te acolhendo, falando, vai dar certo, eu não vou largar a sua mão, e a gente vai caminhar isso juntas, isso ajuda muito. Então, eu falo que, mais uma vez, uma visita que veio, mexeu mesmo com a casa, mexeu com todos os projetos, conforme a doutora Fernanda falou, a doutora Cris falou sobre cabelo, tudo. Mas ele me trouxe uma versão melhor de mim, né? Uma versão que todo dia eu tento mudar, né? E não é fácil, né? A gente tem manias, a gente tem aquele processo né? Parece processo didático, né? E às vezes a gente não quer mudar. E aí você fala não, porque viver, correr, ir até a academia, comer um lanche que você não tem que... Você fica restrita, porque você não quer passar mal. E eu não tive. Eu fiz uma alimentação correta, eu fui seguindo realmente o caminho, né? Porque eu não queria passar mal. Então, eu não, durante todo o tratamento das quimioterapia e das imunos, e hoje eu faço a imuno, eu passo bem menos mal. Né? Acho que as vermelhas fizeram um pouquinho mais. E ele me trouxe a paciência, que às vezes ela vai, ela volta, mas a vontade de viver e acreditar. Acreditar nas pessoas, acreditar principalmente que você pode.
Às vezes você não tem vontade, né, doutora Fernanda, de querer ir na academia, mas você precisa, porque você fala, entre eu sentir uma dor na articulação e sentir eu vou para academia. Entre eu comer isso, não que eu não possa comer mais nada, não que eu não possa, não, eu posso, mas você começa a dar valor em tudo, né? E esse valor, às vezes, é um turbulhão de informações. Você pensa nisso e, às vezes, a reação é outra, né? Mas o quanto é importante. Ele me tornou uma versão melhor de mim. E eu busco cada dia. E é uma visita que hoje ele foi embora, mas me trouxe pessoas que me fizeram ter força e acreditar. E eu sempre acredito e falo, nada é por acaso. Tudo é pela vontade de Deus. E se eu precisava passar por isso, eu falo, eu não, né? Se eu e o Evaldo precisávamos passar por isso, é porque estava né, nesse caminho. A doutora Cristine não apareceu por acaso, a doutora Débora, a doutora Fernanda, ninguém apareceu. Então, me tornou melhor, né? Melhor eu falo tiquinho, mas esse tiquinho já vai fazendo a diferença, né? Bacana. Doutoras, e como que é para vocês? É porque eu percebi quando a doutora Cristine chegou, a alegria da Patrícia, que foi paciente. Eu não sei, é paciente ainda? Paciente? Agora ela é minha amiga, pra né? Mas você? paciente, amiga. A Fernanda é amiga Porque agora. a ligação que vocês têm é muito É que grande. a Patrícia é demais, né? É demais. Mas a gente cria mesmo laços fortes, né, com a paciente que trata. Muito. Porque é aquela coisa, a gente vê toda semana, né? A gente vê durante a quimio mais a Fer, né, nesse tratamento. Quando está na quimioterapia, ela tem um contato maior com o oncologista, mas está sempre ali com a gente. Então, cria vínculo mesmo, né? A gente vê a paciente sempre e não tem como, né? A gente não se envolver, não... E é um presente, assim. Eu acho que toda paciente que vem, né? Vem numa situação difícil, mas a grande maioria das vezes, a gente consegue ressignificar essa relação, né? E mostrar para a paciente que eu também não sei a resposta, por que aconteceu, né? Eu não entendo tudo, né? Talvez ninguém saiba por que aquilo está acontecendo com ela. Mas eu sei os caminhos para a gente passar por aquilo. E as ferramentas que vocês têm, vocês usam até o Exatamente. último, né? A gente Todas. usa tudo que está ao Tudo. nosso alcance, né? A gente Tudo. faz tudo que é Canta, possível. dança, Exato. sapateia, faz de tudo um pouco. Chora. Chora. Então, a gente... eu acho que esse vínculo que se forma é muito importante, não só para ela, né? Não só para as pacientes, para nós também. A gente também ganha com isso, né? Com essa relação que a gente cria com os pacientes, assim. E isso ajuda no tratamento, né? Ela ter alguém que ela possa confiar. E não sou só eu, assim, é toda a equipe, né? Porque não é só a Fer também. Tem as enfermeiras, né? Sim. Tem as técnicas de enfermagem, é uma equipe multidisciplinar, nutricionista, Começa na recepção do hospital, Começa né? na recepção, né? Isso. No momento que ela vai para cirurgia, né? Eu tô no centro cirúrgico todo dia, então para mim aquilo né? Sim. Mas para ela não, né? Sim. Então ter uma equipe acolhedora, tudo faz a diferença ali para o paciente, né? Eu tenho minha sogra fez semana passada 80 anos e ela passou por esse processo há 5 anos atrás. E aí o que eu percebi que curou a minha sogra, eu chamo ela de vó, de verdade, foi a vontade dela, sabe? Ela tem uma energia, uma vontade, e ela falou assim, não tem mais nada, eu tô tudo bem. Ela não operou, tá lá, mas tá controlada e tal. Ela não tem mais nada, não tô recuperada, não tem mais nada, nem precisei operar, porque a médica falou assim, você não precisa operar não, já tá tudo resolvido. E na cabecinha dela, é isso. E ela, hoje ela é minha aluna de personal. Vai pra academia, treina, tá fazendo musculação, começou com 3 minutos de esteira, agora tá fazendo 15 minutos de esteira. As minhas cunhadas vivem, minha mãe tá melhor que eu. Porque a vontade de viver, Isso faz vontade de fazer toda a as coisas. diferença, né? A gente sabe que a maneira como a paciente encara o tratamento faz diferença, né? Hoje em dia a gente tem cada vez mais estudos sobre isso, né? Sobre a forma que você encara, a sua fé, independente de qual seja, né? O poder da oração, o poder de você acreditar em Deus. Então tudo isso tem, né? E a gente vê que quando a paciente encara... Não é fácil, não é que ela vai falar, nossa, que maravilha, hein, doutora, vamos lá operar, vou fazer uma aqui. Mas assim, quando ela pega aquilo para si e fala, não, eu vou, né?
Daqui veio para mim, também não sei porquê. Eu vou daqui para frente. Então, quando ela pega a rédea disso e vai, o tratamento flui melhor, as respostas são Com melhores, certeza. né? E a gente vê que isso, acho que vale a pena falar do marido, né? Da Do família. marido. Ele tá O aqui com a Evaldo gente, tá viu, aqui. pessoal? Então, ele é Evaldo tá aqui, tá uma pessoa acompanhando, que ia presente. em todas as consultas com ela. Olha só, Todas. Né? importância. Assim, Maridos, Não vai é lá. só o marido, né? A família É toda uma se rede envolve. de apoio. É uma rede eu de sou apoio. muito Não precisa ser acostumada, marido, assim, pode ser amigo, né? Sim. Mas alguém que esteja... que esteja do seu lado seu ali. lado. A gente é bem acostumado a ter, né? Uma carreata de Sim, acompanhantes nas sim. consultas. Nossa, que bom. Porque Vai isso é bastante. bom, Ajuda. né? A pessoa Assim, não se vê sozinha, né? e naquela porque situação. também o que eu vejo é que, assim, a mulher, querendo ou não que os homens nos desculpem, mas a mulher é o que segura ali a casa, a família, né? É o centro ali. Então, quando a mulher passa por uma situação de fragilidade como essa, desestabiliza a família inteira. Sim. Né? Então, ela ter esse apoio e trazer a família para si, para a família entender, olha, ela vai passar por isso, vocês vão estar com ela e vai... Então, eu acho que isso é muito importante também. Então, o apoio da família, né? Com Dos amigos, certeza, eu família. acho que pode ter o tratamento X, Y, Z, você pode passar com o médico X, Y, Z, mas no final das contas, no frigir dos ovos, o que sustenta do começo ao fim são os vínculos. É a vinculação que essa pessoa tem com a sua família, com o seu médico, com a equipe ao redor. É isso o que faz toda a maior diferença. Eu ouso até dizer que isso é A maior. que é o que faz a maior diferença no enfrentamento e quiçá no resultado, né? Uau. Então, é muito nítido, né? As pacientes que conseguem ter um melhor enfrentamento, uma rede de apoio adequada, elas parecem que vão muito melhor, têm menos reação, conseguem se cuidar melhor, né? Conseguem estar mais ativas, né? Participantes do próprio tratamento, né? Faz muita diferença. E eu sempre tento me colocar como uma grande aprendiz aí no meio de tudo isso, né? Porque eu mais aprendo do que ensino a paciente a se cuidar. E me sinto por isso muito privilegiada, porque a gente tem uma chance, uma oportunidade absurda, que eu acho que talvez pouquíssimos médicos tenham de participar da vida das pessoas. Porque não é simplesmente, tchau, te vejo daqui 3 meses, sei lá o que aconteceu na sua vida. É um vínculo muito próximo, né? Então, a gente vivencia situações que muitas vezes nenhum familiar vivenciaria junto com aquela pessoa, né? Desde expressão do amor mais puro, assim, de um ente para o outro, né? Desde pedidos de perdão, assim, na nossa frente, Uau. né? Então, a gente tem essa licença, né? E nesse sentido, eu sou eternamente grata pela especialidade que eu escolhi, essa licença de poder estar tão próxima, né? De participar de coisas tão caras na vida da pessoa. E eu costumo fazer até uma analogia, assim, porque eu sou corredora, doutora Cristã. Olha, dos atletas aqui. Corredoras. Elas falam que tem que fazer atividade física e fazem, viu? É. E fazem. E uma coisa que eu percebo da gente, óbvio, né, guardadas as devidas proporções aí, mas quando a gente entra numa corrida, né, a gente está disposto a cruzar a linha de chegada, certo? Sim. Mas tem um momento, às vezes, do percurso que você fala, meu Deus, eu estou no extremo do meu limite. Eu acho que eu não consigo dar mais um passo, um trote. E aí parece que dali 5 minutos você voltou a correr de novo. Aí você fala, acho que aconteceu. A gente não tem noção dos nossos limites. E as pacientes me ensinam isso todos os dias. Tá na A mente, gente né? não tem noção dos nossos limites. Aonde que a gente consegue chegar com o nosso corpo, com a nossa mente, né? E eu vejo isso todos os dias. Paciente chegando derrotada. Fala, meu Deus do céu. Eu tô fazendo meu testamento vital porque eu vou morrer amanhã. A gente fala, calma. E aí, no outro dia, ela tá, nossa, marquei uma viagem. Ah, nossa, eu vou fazer isso. É a mesma pessoa? Não é Eu falei assim, possível. mas seu gás não tinha acabado? Seu gás não começou ali na metade? Falei, eu encontrei o meu gás. Que bom. É incrível. Maravilhoso. Olha, nosso papo tá muito bom, mas acho que tá chegando ao fim. Passa muito rápido, Passa. Boa. né? Uau, dá vontade de falar mais, porque eu tô aprendendo tanto. Nossa.
Patrícia, já te falar para alguma pessoa que está passando por esse processo, está no meio do processo, está na fase final, enfim, você passou por todas as fases, o que você diria para essa pessoa hoje, agora? Tenha fé. Fé. Tudo passa. Fé. Fé e tudo passa. Independente da Independente religião, da é fé. religião, independente do que você acredita. Minha avó dizia isso. Se a gente pode, ela dizia muito que pode faltar qualquer coisa em casa, comida, não ter nada, mas não pode faltar a nossa fé. Então eu escuto isso desde os meus 4 meses de vida, vivenciei com ela até os 19, e ela sempre falou isso. E é de lá que eu tirei essa força. É de lá que essa vontade de viver, né? E a fé. E vai passar. Tudo vai passar, tudo tem um porquê. Ele não é um intruso, ele não é isso, ele não é aquilo. Veja conforme você quer ver. Mas conforme as nossas profissionais, né, amigas aqui, estão dizendo, veja de uma maneira leve. Porque é difícil, é doloroso, o corpo às vezes não corresponde àquilo que você quer fazer, mas vai passar. E confia no seu médico. Faça esse entrelaçar de amizade. Desde o começo que a doutora Fernanda disse, o mesmo tratamento, num caso meu, triplo negativo, e a outra, triplo negativo, talvez seja diferente. O mesmo tratamento, as mesmas coisas, vai ser diferente. Mas confia. Confia no profissional, faça o seu autoexame, tenha dúvida, por mais boba que seja. Eu perguntava para a doutora Cris da cirurgia, mas vai, Pati, vamos lá, vai dar certo. É assim. Então, fé, passa, confiança, não tenha medo de pedir ajuda, seja grato eternamente a quem está do seu lado, porque não é fácil para quem cuida de paciente oncológico, não é fácil. Você para totalmente a sua vida para viver a vida do outro, e vive de uma forma assim que você, às vezes, você acha que você está sendo um fardo. E para o outro, ele está fazendo o melhor e muito melhor ainda do que já fazia antes. Né? Então, eu nunca vou esquecer o que meu marido me disse. Eu não estou com você porque você vai perder o seio ou não. Mas eu preciso de 50% seu e 50% meu para que a gente possa conseguir. Porque senão eu não consigo. Então, aí você já vê o amor. E aí você vai passar e vai continuar andando. E agradeça. Mesmo que seja difícil, tudo dá graça. Porque tem um propósito daquilo. E as suas médicas a gente vira amiga, a gente liga, a gente faz tudo. Eu vi. Doutora Cristine, o que você poderia falar para as mulheres que estão passando pelo processo, ou então as mulheres que não estão passando pelo processo, mas precisa fazer o exame para ter o diagnóstico precoce? Eu acho que, assim, para quem não está passando, né, é fazer os exames, né? Então, marcar anualmente a sua consulta com o ginecologista mesmo, fazer a sua mamografia, né? A recomendação é a mamografia anual a partir dos 40 anos. Redes públicas e privadas têm? Não. Não. Não, né? Na rede pública, a gente, por enquanto, eu espero que mude, porque a gente tem cada vez mais estudos, né? Acesso. A gente tem uma maior dificuldade de acesso e no SUS a recomendação é mamografia a partir dos 50 anos bianual, né? Então, mas essa não é a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, da Sociedade de Radiologia. Então, eu espero que isso mude, assim. As políticas públicas olhem com carinho para isso, né? A gente precisa ter, porque o Brasil tem uma característica diferente também, que a gente tem casos de pacientes mais jovens, né? A gente tem uma faixa de mulheres entre 40 e 50 anos que são diagnosticadas com câncer de mama, né? Então, eu acho que fazer os exames é essencial, né? Fazer passar no ginecologista, a sua consulta anual, né? Mamografia, a coleta do Papa Nicolau, né? Do preventivo. É isso que vai ajudar. Levar uma vida saudável, alimentação, atividade física. E para quem está passando por isso, é o que a Patrícia falou, vai passar, né? Vai passar. Não é fácil. Eu falo sempre isso para paciente. Eu não vou falar para você que é um tratamento fácil, porque não é. Eu falo, não né? é uma dipirona. Exato. Não é um Não passeio é uma no parque, dipirona. mas você vai dar conta. Mas vai dar conta, né? A gente vai passar por isso juntas até o final,
né? Então, tem algumas etapas que às vezes difere de uma paciente para outra. Então, algumas começam com a quimio, algumas com a cirurgia, algumas precisam estender o tratamento tomando medicação por um tempo, outras não. Mas vai passar, né? E o que a gente busca é a cura, a gente busca que as pacientes fiquem bem e cada vez mais a gente vê isso. Né? O câncer de mama hoje em dia não é como era há algum tempo atrás, né? A maioria das mulheres se curam e ficam bem. Olha que bom. Né? Doutora Fernanda, dando seguimento, o que você falaria para as mulheres agora? Uma mensagem acho legal. que eu reforçaria, né, isso que a Cris falou, mas eu acho que vale a pena incluir, né? A gente sempre acaba focando no Outubro Rosa nas pacientes que conseguiram ficar sem a doença, né? Mas muitas pacientes convivem com a doença de forma crônica, né? Elas têm, de alguma forma, essa doença ganhou outros sítios do corpo e a gente tem que tratar essa doença como se fosse uma doença crônica. Então, essa mulher, ela está continuamente em tratamento. Então, para ela, eu não posso falar que vai chegar o dia em que a gente vai suspender, né? Essas mulheres, elas não recebem nenhuma notoriedade no Outubro Rosa, né? Essas mulheres estão esquecidas. Nossa. E essas mulheres, muitas delas trabalham, muitas dessas mulheres, mesmo com a rotina de tratamento, continuam desempenhando muitas atividades de vida, né? Sendo esposas, sendo mães, sendo profissionais, fazendo tratamentos que são muito compatíveis aí com isso, né? Conseguindo manter a sua rotina de vida diária. E essas mulheres são mais ainda, né? Muito mais do que aquelas mulheres que estão sem a doença, essas mulheres são muito mais estigmatizadas no mercado de trabalho, dentro das suas próprias casas, essas mulheres são muito mais abandonadas, né? Então, o que eu queria dizer é que essas mulheres continuam sendo as mulheres que sempre foram, com as mesmas capacidades, né? Então, essas mulheres também precisam ser olhadas, porque cada vez mais os tratamentos estão evoluindo, né? No sentido de conseguir dar qualidade de vida para elas, né? Então, é possível a gente conviver com o câncer. É possível a gente ter controle de doença. E é possível a gente continuar levando uma vida com qualidade, né? Então, eu queria só chamar atenção para elas também, para que elas não sejam esquecidas aí no Outubro Então, pode Rosa. ser que não passei no shopping, eu passei por uma e Exatamente. E você nem imagina. Você nunca Imagina. imagine porque ela tá, o que ela tá passando. E a gente tem pacientes que tratam 10, 15, Nossa, 20 anos. Exatamente. Que a gente não fala mais em cura, né? Mas que estão controladas, né? Do ponto de vista clínico aí, levando uma vida normal. Muito próxima do normal. Muito próxima do normal. Que bacana, gratidão. Pessoal, eu sei que tá bom, é muito gostoso, mas tá acabando. Queria agradecer às doutoras, porque eu sei como que é corrida para vocês, né? O trabalho de vocês, não tem nem como falar da importância que é. E tirar uma horinha do horário de vocês para estar aqui conversando com a gente, ensinando, ajudando. E com certeza vai chegar para muitas mulheres essas informações. Que E bom. com certeza vai ajudar bastante. Então, quero agradecer de coração a gente pela que oportunidade. agradece. Com certeza. Quando a Patrícia me falou, eu falei, e agora? Meu Deus do céu, me deu frio na barriga. Puxa vida, a gente conseguiu. É que a E- Patrícia leva chocolate nas consultas. Ah, então é isso. Apesar é da isso. atividade física, ela compra a gente. E ela é tão elétrica, ela já me ligou Ela. de novo. Falei, nossa, calma, Patrícia, agora deixa eu me preparar. Calma. Imagina preparar Ela psicologicamente. acelera a gente demais. Eu também sou um pouco acelerado, enfim, mas graças a Deus deu tudo certo. Gratidão, viu? Gratidão gente que mesmo no agradece. coração pela Obrigada. oportunidade de ajudar muitas mulheres aí com a informação de vocês. Patrícia, gratidão por estar aqui falando. Eu quero falar com mais duas pessoas ainda que passaram pelo processo. Uma delas é minha sogra, mas quando veio essa ideia na cabeça, eu só pensei em você. Por causa da sua energia, da sua força de vontade, enfim, por tudo. A gente já se conhece há quanto tempo, mais ou menos? 8. 8 anos. 8 anos. É o tempo da academia já. É, 8 8 anos, já. por aí. E a energia é a mesma, parece que cada vez maior. Elétrica demais. Gratidão pela oportunidade. Eu Viu? que agradeço. Valeu mesmo. Quero agradecer a Amanda. A Amanda está aqui nos bastidores. Ela que nos ajudou aqui, preparou o roteiro, preparou o local.
Evaldo tá aqui, o marido da Paty tá aqui também, acompanha. Como as doutoras falaram, onde ela vai, ele tá junto. Tá aqui do lado também, tá Meu junto. parceiro. Ao Daniel e a Mayara da Solier, que cedeu espaço para nós. Gratidão, ele é nosso contador. É um cara espetacular. Eu falei para ele do projeto, falei, não, pode usar meu horário lá, tá tranquilo. Eu falei, mas e o custo? Que custo? Da onde? Tá ficando doido? Que bom. Então, gratidão, Daniel, do fundo do coração. Só tenho que agradecer. Agradecer muito, porque eu não vou falar mais, senão eu vou acabar chorando. Porque os meus amigos falam que eu sou igual ovo, duro por fora e mole por dentro. Então, acho que é melhor ele parar por aqui mesmo. Gratidão, viu, pessoal? Um beijo. Beijo, Compartilhe, curte, manda para um monte de gente, pro mundo todo essa informação, que vai ajudar muita gente. Gratidão, viu? Informação salva vidas. Isso aí. Amém. Amém. Graças, viu? Obrigada. Ai, gente. gente. Agradece.